Fala pessoal, bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, tá bom? De história. E agora, né, vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo sobre a Idade Média. Pessoal, agora que a gente já entendeu sobre quais vão ser os povos que vão formar esses reinos bárbaros, a gente pode então dar início aí à historinha, né, de alguns desses reinos que vão ser completamente importantes, né, para nós entendermos a formação, tá, de países europeus como a gente conhece hoje, com a própria França, Alemanha, Portugal, Inglaterra, Espanha e por aí vai, beleza? Com o conteúdo de hoje, né, nós vamos estar aprendendo aí sobre o Reino Franco, beleza? O Reino Franco, pessoal, ele vai ser um dos mais importantes, tá, para a formação da Europa Ocidental. Ele, né, vai unificar vários daqueles povos bárbaros, né, aqueles povos germânicos ali, e vão transformar eles, né, no que nós conhecemos hoje como Reino Franco, tá? Olha esse nome, Reino Franco, né? Acho que lembra um pouco o nome de algum país aí, não é não? Isso mesmo, a França, tá bom? Mas veja só, pessoal, uma curiosidade, viu? Sobre o Reino Franco. A capital do Reino Franco era Paris, certo? E a França só vai ser formada muito tempo depois. Então, é correto a gente dizer que a própria cidade de Paris é mais antiga do que a França, beleza? Então, pessoal, vamos seguir aqui para o próximo slide, beleza? Pessoal, por meio desse mapa, nós podemos observar como estão, né, como estavam, na verdade, distribuídos os reinos medievais, ou seja, esses povos bárbaros, né, pelo continente europeu. Aqui nós podemos observar, principalmente, como estavam distribuídos dentro da Europa Ocidental. Podemos perceber em amarelo, né, os ostrogodos ocupando o território que outrora pertencia ao Império Romano, os burgúndios, visigodos, suevos, tá? E o que permanece em um tom alaranjado é o Império Romano do Oriente, né? Que é aquele que não cai mesmo após a invasão dos povos bárbaros no Império Romano do Ocidente, tá? Lembra muito bem disso, gente, porque é com a queda, né, do Império Romano do Oriente que simboliza o fim, tá, da Idade Média, tá bom? Então veja só, hoje, né, como eu falei para vocês, nós vamos estudar sobre os povos francos, né? Esses povos bárbaros, tá? Que também, né, são germânicos, que vão dar origem à, à cultura, vão dar origem a esses povos, tá? Da Europa Ocidental. Pessoal, veja bem, como eu disse a vocês, os francos, né, também eram os povos germânicos. Lembra que eu comentei dizendo que os germânicos ou bárbaros, né, eram os termos dados pelos romanos para se referir a todos aqueles povos que viviam ali na Europa, né? Então veja bem, os francos possuem, né, e vão dar origem aos territórios hoje da França, da Alemanha e também da Bélgica, beleza? Mas em alguns momentos da história, como nós vamos observar aqui, o Reino Franco chegou a ser muito maior do que está destacado agora em verde, tá bom? Mas isso é um processo que a gente vai observar à medida em que nós vamos estudando sobre esse reino. Eu dividi esse conteúdo, tá, sobre os reinos francos em duas aulas. Então hoje nós vamos iniciar falando sobre quem eles eram, a formação, tá bom? Para na próxima aula nós entendermos o império que eles vão construir, tá bom? Então vamos lá, cola comigo aqui. Bom, o Reino Franco, pessoal, ele vai ser importantíssimo porque ele vai consolidar muitas das coisas que vão surgir ali no início da Idade Média. Lembra, né? O início da Idade Média é o período conhecido, né, como Baixa Idade Média. Qual que é a Alta Idade Média? É o final, tá, da Idade Média, tá bom? Baixa se refere ao início, final se refere... baixa se refere ao início e alta se refere ao final. Bom, compreender, né, o nosso objetivo aqui então é o quê? Compreender os principais aspectos desse reino, até porque é de suma importância para a gente entender, né, esses principais eventos da Idade Média, que irão acontecer em seguida da sua formação, e até mesmo, né, para a gente poder compreender os acontecimentos da história moderna e contemporânea. É o quê? Gente, história é isso, né? É nós estudarmos o nosso passado, estudarmos o passado da humanidade, tá? Por mais que nós pensamos que não tem nada a ver, nós aqui no Brasil temos que estudar sobre esses caras lá da Europa medieval,
Mas tudo tem uma ligação, pessoal. Até porque são esses povos europeus que irão colonizar o Brasil, tá? Nós temos uma influência europeia enorme na nossa cultura, tá bom? Então, olha só. Além disso, né, o Reino Franco ele aparece com frequência em vestibulares, tá bom? Em Enem. Então, tudo isso aí é muito importante para a gente aprender. Eu, professor Pedro, tento ensinar história para vocês pensando somente no vestibular? Não. Porque eu acredito que é um tipo de conhecimento válido para vocês, independente ou não, se vocês precisam fazer uma prova, tá? Mas, já que eu suponho que muitos de vocês aí vão querer fazer um curso superior, vão querer prestar um vestibular ou até mesmo um concurso público, por que não, né? Aprender ao invés de somente e apenas decorar esse conteúdo, tá bom? Então, olha só. Dessa forma, tá? É essencial, pessoal, que vocês dominem essas principais características para poder garantir um bom desempenho nisso aí, tá? E até mesmo na roda de conversa, tá conversando com alguém e você fala, nossa, mas é muito interessante, né? Esse fator aí se assemelha muito com o Reino Franco. É mesmo, aquele Reino Franco ali, ó, do Império Germânico e etc. Né? É parecer que você é uma pessoa intelectualzíssima, né? Então veja bem, uma introdução, tá, sobre esses povos francos, tá? Vou ter uma conversa franca com você aqui agora. Os francos, pessoal, eles se organizavam em diversas tribos, tá, que viviam na região do Rio Reno. O Rio Reno é um dos principais rios, tá, da Europa e está ali situado principalmente, tá, no que hoje é o território da França, tá? Mas ele corta vários países da Europa. Eles eram organizados em uma política mais poderosa da Europa. Porque, veja bem, depois que o Império Romano cai, nós sabemos que vai surgir vários povos medievais, de vários reinos medievais, sociedades diferentes. Mas o Reino Franco, pessoal, vai ser, de longe, o mais poderoso de todos eles, tá? A ponto de conquistarem, né, várias partes ali da Europa, beleza? Principalmente após a aliança que eles vão ter com os católicos, tá? Então, pessoal, a gente aprender sobre o Reino Franco é a gente aprender o porquê que a França ou melhor, é entender o porquê da Igreja Católica ter se transformado em uma instituição tão poderosa, com tantos seguidores e com tanta riqueza, tá bom? Veja bem, antes do Império Romano cair, evidentemente existiam já os povos francos. Eles habitavam, pessoal, a região que hoje é o norte da Itália, tá? Toda a região que era chamada de Gália, tá bom? Gália, lembre-se desse nome, tá? Então, mas não era somente um povo chamado franco, existiam várias tribos diferentes, entenderam? E também possuíam, né, várias culturas e tudo mais. Como eu disse, os romanos vão chamar muitos povos aí de francos ou de germânicos ou de bárbaros, né? Mas a gente sabe, né, que é errado a gente chamar todos da mesma coisa. Mas também, né, nós não temos tempo e condição de situar cada uma delas, tá? Então veja bem, os francos, pessoal, também tinham um traço de incluir outros povos às suas culturas. Então o que os francos vão fazer? Eles vão, né, incluir ali a sua lista de povos, né, que fazem parte ali da sua sociedade, os que serão os alemães, os povos romanos e até mesmo os saxões, tá? Então veja bem, os primeiros indícios, tá, de tribos francas podem ser observados perto das províncias romanas ainda por volta de 253. E como vai ter vários combates, vários momentos, chega, pessoal, até um certo momento em que os romanos fazem certa aliança, tá, com os francos, e os francos passam, inclusive, a participar do exército romano. Então a gente percebe, né, que durante a queda do Império Romano, durante os últimos anos ali do Império, houve muitas alianças políticas, tá, e militares com alguns desses povos bárbaros. Mas no final não deu conta não, e o Império Romano não deu conta de segurar a onda, foi invadido e deu no que deu. Veja bem, a gente tem que entender uma coisa, pessoal. Nem todo mundo aí, né, lembra o que é dinastia. Mas dinastia se refere não à cultura. Dinastia se refere a uma família real, a uma família nobre,
que está sobre o governo de um reino, tá? Está sobre o governo ali de um reino. Se essa família cai, se essa família é destituída, ou seja, tirada do poder ou morre e não tem herdeiro, essa dinastia ela termina, tá bom? E é quando inicia uma outra dinastia, tá? Veja só, eu sei que vocês pensam que um rei ele vai ficar no poder para sempre. Por exemplo, o rei morre, o filho dele assume. Mas e se de repente esse rei não teve um filho? Ou se outra pessoa invade aquele reino e mata aquele rei, o que acontece? A dinastia muda. Porque a dinastia ela é baseada no nome daquele rei. Se aquele rei não tem mais um herdeiro para segurar o seu nome, ou se eles foram invadidos e tomados por outro povo, então aquele nome não existe mais. Ou seja, aquela dinastia não existe mais. Como, por exemplo, ali a questão da dinastia dos Romanov, né, que era a última monarquia que teve na Rússia. Depois que eles morreram, a própria dinastia acabou, tá bom? Veja bem, a primeira dinastia, tá, que vai ter na França, gente, a primeira dinastia que vai ter na França, tá, vai ser a dinastia Merovingia, tá? E a dinastia Merovingia, ela tem origem com o rei Meroveu, tá? O rei Meroveu é um rei que habita ali, tá, o território dos francos, bem antes ainda do Império Romano cair, tá? Isso é só para poder mostrar um pouquinho da história deles, de como eles são antigos, tá? É por isso que é chamado de Merovingia. Mas a nossa história vai começar já a partir dos descendentes de Meroveu, tá? Os descendentes de Meroveu que já vão estar governando o reino franco e conseguindo conquistar outros territórios já após a queda do Império Romano, tá? Que é mais ou menos a época em que nós estamos estudando, beleza? Isso é importante, pessoal, porque é a partir disso que vai surgir a formação dos feudos, tá? E o feudalismo é um dos principais aspectos para a gente estudar, tá? Na Idade Média. Oh, beleza? Então, olha só. Os merovingios, né, com a liderança do rei Clovis I, eles vão consolidar o reino franco. Veja bem, existia o povo franco, né? Os bárbaros francos, né? Que possuíam tribos, tá? Então, o rei Clovis I, ele vai fazer o quê? Ele já tinha dinastia do pai dele, o pai dele era um líder, né, de uma dessas tribos, mas mesmo assim eles ainda não eram todos unificados. Clovis vai fazer isso, vai unir aquelas tribos francas, né, do povo franco, e vai unificar e transformar em um reino, tá? Então é a partir daí que a gente já transfere o quê? De povos bárbaros para reinos medievais, entenderam? É a partir da união daqueles povos bárbaros que se formam os reinos, tá? Lembrem disso, pessoal. Então, gente, com a conquista, tá, de novos territórios, a união, né, do povo franco, passa então a ser cada vez mais forte dentro daquela região. E essa região, tá, do Império Franco é aquilo que eu disse para vocês. Hoje é a atual França, a Alemanha, tá, e o norte da Itália. E, né, nós conhecemos ali o idioma, né, a religião, eles eram pagãos, tá? O que é isso, pagãos? Eles, né, acreditavam em uma religião que não era o cristianismo, uma religião politeísta, onde eles tinham muita fé na natureza, tinham muita fé em outros deuses, como era o caso até mesmo de Odin, tá bom? Tudo isso vai mudar depois, né, que chega a Igreja Católica, mas a gente vai chegar nessa história ainda, tá? Então veja só, os francos, eles têm, né, a habilidade aí de quando eles conquistam um novo território, uma nova cultura e tudo mais, eles acabam absorvendo um pouco da característica daquele povo que foi conquistado, tá? Então, né, a gente pode destacar que eles aprenderam sobre a manufatura com os romanos, com os germânicos, tá? E com isso, eles vão se adaptando e se tornando cada vez mais prósperos, tá? E com prosperidade, eles acabam que garantindo mais poder, né? Garantindo mais autonomia, solidificando cada vez mais dentro daquele território, beleza? Veja o que acontece. Para se expandir o território, né, para poder expandir a área de influência,
é necessário que eles travem guerras, batalhas, conflitos, entenderam? E um rei conquistador, né, é um rei que vence batalhas, que seu exército é forte. E foi através de um exército forte, né, um reino altamente militarizado, que os francos, né, conseguem todo esse poder, tá bom? Bom, vou contar a história para vocês sobre um desses reis, tá? Que vai dar origem aí ao final da dinastia Merovingia, beleza? Então veja bem, com as várias conquistas, né, o Império, o Reino Franco, fica muito forte, o que garante a ele, né, sobreviver tranquilo por mais alguns anos, né, alguns séculos. Acontece, pessoal, que à medida, né, que o tempo passava, a própria poder dos reis merovingios, eles iam se enfraquecendo. Sabem por quê? Eles acabavam, depois, né, que se tornou um grande reino, eles não se preocuparam mais em governar o reino ou até em guerrear e tudo mais. Eles deixaram essa função para o mordomo, tá? Nessa época é a união de duas palavras, tá? Mordomos, tá? Que é o que? Basicamente o chefe do palácio ali, tá bom? E esse mordomos, né? Ele que vai ser o responsável, em alguns casos, por administrar o país e até por liderar, né, o exército durante as batalhas, tá bom? Um dos grandes reis, né, que nós vamos ter aí após o fim do Império Merovingio é o Carlos Magno, tá? Mas calma que a gente tem um tempinho até a gente chegar aí. Olha só, quando Clovis I, né, pessoal, ele se torna rei, né, ele vai começar toda aquela unificação, né? Então, todos os seus herdeiros, né, vão continuar isso até que chegue um momento de reis preguiçosos, né? Que é esse caso que eu falei para vocês. Então, né, tudo isso aconteceu dado ao conforto, dada a força com que o reino franco ficou, tá bom? E tem um momento aí que é muito importante da gente entender, que é o quê? O Carlos Martel, ele vai ser um desses mordomos do palácio, né? E também era conhecido como prefeitos do palácio, né? Então era ele que tinha o poder, tá, para poder governar. E muitas vezes ele era confundido com o próprio rei. E vai ter, né, uma batalha muito interessante que nós também vamos estudar sobre ela quando a gente for estudar sobre a expansão do islamismo. O que que isso significa? O Império Islâmico ele vai crescer e vai se expandir, dominando a Península Arábica, parte do Oriente Médio, norte da África e, consecutivamente, até a Europa, né, nos países que são Portugal e Espanha. Eles vão tentar invadir o Reino Franco. No entanto, Carlos Martel, né, ele vai segurar as pontas e vai ganhar a guerra, impedindo, né, que os muçulmanos conquistem o Reino Franco. Tá? Com essa vitória, até o pessoal da Igreja Católica foi muito feliz, né? Porque impediram que o islamismo tomasse conta, né, da Europa, tá bom? E com isso, o mordomo, né, a figura do mordomo ficou cada vez mais importante, mais poderosa, tá? Só que Carlos Martel, ele era muito tranquilo, ele não queria arrumar muita treta, ele ficou feliz, né, por conta da vitória, por conta do mérito, por conta da honra e de todo o poder que ele estava tendo ali. Só que ele não queria dar um golpe, não, tá? Só que aí vai ter uma mudança. Carlos Martel ele vai ter um filho e esse filho, né, ambos, né, eles pertencem à família Pipínides, tá? E o nome do filho dele vai ser Pepino o Breve, tá? Pepino o Breve. E Pepino o Breve, ele vai ficar vendo aquele negócio, vai achar que os reis são inúteis, que os reis são preguiçosos, né? Esses reis da dinastia Merovingia. Então, o que o Pepino Breve vai fazer? Depois que o pai dele ganhou a batalha de Poitiers, né? Que foi essa batalha contra as, as forças muçulmanas, né? As forças árabes, ele vai pensar que deve acabar com essa dinastia e a família dele, né, desejar aí, ó, passar a aumentar o seu poder, tá? Nessa época, os reis merovingios eles já haviam se unido, tá,
com a Igreja Católica. Só que eles ainda cultuavam um pouco os deuses pagânicos, tá? O próprio rei merovingio acreditava que ele tinha um outro pai, né? Que o pai era uma entidade que morava no mar e etc. E a Igreja Católica, o Papa, não curtia muito essas paradas, não. No final, gente, um dos motivos que fez com que a Igreja Católica crescesse tanto foi o fato dela ter se aliado, né, ao Pepino Breve e ao Reino Franco. Porque com isso, Pepino Breve ele vai dar um golpe de Estado, vai acabar com a dinastia merovingia e vai iniciar a dinastia carolíngia. Carolíngia vem de quê? Vem de Carlos, né? Por conta do seu pai, Carlos Martel. E então, né, isso que eu falei para vocês. Como que uma dinastia acaba? Acaba porque sofreu um golpe de Estado, ou porque ficou sem herdeiro, ou porque ela foi invadida, entendeu? E foi desse jeito, tá, que a primeira dinastia do Reino Franco acabou, tá, através de um golpe de Estado por meio de Pepino o Breve, tá? A partir desse momento, pessoal, o Reino Franco vai voltar a prosperar de novo, porque Pepino Breve, né, e a sua dinastia, ela tem umas intenções de expansão territorial muito cabulosa, tá? E o próprio filho de Pepino Breve, que vai se chamar Carlos Magno, né, ele sim vai transformar o Reino Franco em um império, tá? Vai ficar conhecido como Império Carolíngio, tá bom? E é um império cristão. E sabe por que a Igreja Católica fica tão poderosa? Porque quando Carlos Magno começa a invadir e conquistar outros reinos na Europa, ele obriga aquele povo a se converter ao cristianismo, fazendo com que a Igreja Católica ficasse cada vez mais poderosa. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Façam as anotações necessárias, tá bom? E vai dar tudo certo, viu? Obrigado, obrigado. E ó, presta atenção que isso aqui vai cair na prova de vocês, viu? Tchau e benção.